Fala aí, meus amigos, estamos de volta aí com mais um Formiga na Tela. Dessa vez vamos revisitar um grande clássico do western, Era Uma Vez no Oeste. O que falar, né, de Era Uma Vez no Oeste, né, meu amigo Gustavo? É difícil, né, porque é um clássico tão, assim, atemporal, né, dentro de tudo que o western que eu já vi, né, no cinema, talvez esteja realmente entre os melhores filmes de western que eu já vi. Com certeza. Né, alguns, lógico, você pode falar western spaghetti, né, por ser um filme italiano, mas às vezes soa meio depreciativo, né, mas assim, pelo trabalho todo, né, do que o Sérgio Leone fez, né, toda a equipe, né, assim, é um filme diferente. É realmente atemporal, tem qualidades assim inúmeras. Assim. E poderia não ter existido, né? O Sérgio Leone anteriormente ele fez os 3 faroestes da trilogia do Homem Sem Nome, né? Por $1 punhado, por uns dólares a mais, e o Bom, o Mal e o Feio. Que já falamos, inclusive, que né? Já sobre falamos, esses inclusive, 3. Tem link aí na descrição do vídeo, comentamos a trilogia toda. E assim, foi um por ano, uma produção incessante. E o próprio Leone, ele estava a fim de sair um pouco da linha de faroeste, né? Tem até entrevistas dele na época falando que ele estava mais a fim de fazer outro tipo de filme, como por exemplo Era Uma Vez na América, tal, lidando com outra temática, outro cenário. Mas ele teve a oportunidade, né? Os produtores de Hollywood gostavam tanto do trabalho dele na trilogia dos dólares que falaram para ele fazer um faroeste e ofereceram ninguém mais, ninguém menos que o Henry Fonda para ser um dos atores. E o Henry Fonda era um dos grandes heróis do Sérgio Leone, né? Principalmente dos filmes do John Ford e tal. E o Leone ele quis aproveitar a ideia, só que é engraçado que o Henry Fonda, a princípio, ele não quis participar, ficou lá um jogo meio de campo, até que foi e aconteceu o filme. Outras curiosidades interessantes é que a história tem lá o dedo do Bertolucci e do Dario Argento, né? Dario Argento, que na época ele era um dos críticos mais famosos, né, de cinema na Itália. Ele era muito fã do Leone, falava mil maravilhas do Leone, né, em seus textos, seus artigos. E aí então essa galera se juntou, o próprio Leone também, para criar essa história que, por mais que seja italiano e por mais que tenha assim alguns elementos de faroeste spaghetti, ele é um faroeste diferente, né? Ele tem um lado mais contemplativo. É muito complicado você falar do Era Uma Vez no Oeste, deixando ele nesse grupo, nesse subgênero do spaghetti e bang bang. Sim. Porque ele não é um bang bang italiano, né? Se for ver, na verdade, ele tem muita pouca ação, né? Ele é um filme muito mais contemplativo, né? Ele usa aqueles cenários grandiosos da Espanha, Utah, nos Estados Unidos, de uma maneira assim, quase como uma despedida, né? Até a própria trilha sonora, que é do Ennio Morricone, só que principalmente o tema da Cláudia Cardinale, né, da Gil, que é um tema um pouco melancólico, com poucas notas de esperança, né? Então você vê aquela paisagem grande, a câmera demorando para cortar, né? A câmera seguindo, demorando, coisa que até é diferente dentro da própria filmografia do Leone, né? Ele tem cortes rápidos e tudo mais. Era Uma Vez no Oeste não, tem planos longos. Enfim, é um filme contemplativo, belíssimo, né? E que realmente se destaca tanto no faroeste quanto na própria filmografia do Leone. Tem vários, você falou desses são trademarks, né, assim, do próprio Leone, né? Então você falou aí da narrativa ser lenta, né, que é uma coisa bem dele também, né? Os personagens, a própria trilha sonora, né, que você tem uma trilha específica para cada personagem, que é super interessante também. E você vai notando, quando você revê o filme, você começa a notar todas essas trademarks do Leone e você fica, caramba, o cara é um gênio mesmo, né? E aí você falou até dos bastidores, uma outra coisa que eu lembrei também, que o próprio Clint Eastwood também foi chamado para participar desse filme, né? Ele seria o Harmonica, né, que foi depois interpretado pelo Charles Bronson, mas ele tinha se cansado também, como ele já tinha feito 3 filmes com o Sérgio Leone, né, ele se cansou um pouquinho e falou assim, não tô, aí gerou um certo atrito
entre eles, né? Tanto é que depois acabou nem fazendo mais filme com ele. E o Henry Fonda, que acho que é uma das umas grandes, umas partes mais interessantes do filme, é ter a presença do Henry Fonda, porque, como você falou, né? Ele sempre foi bom moço, tanto em westerns como em filmes em geral, né? Filme O Homem Errado, do Hitchcock, né? 12 Homens de uma Sentença. Até a pose de galã, né? Aquele olho azul forte e tudo mais. Bonito, né? Bonito, claro. E aí que tá, como o Sérgio Leone subverte o gênero, né? Então ele traz o Henry Fonda e dá pra ele um papel de mal, né? O cara é um mal mesmo, né? Na essência o cara é bem mal, o cara não faz nada de interesse, tudo que ele pensa nele mesmo, né? Ele é sempre egoísta e faz coisas bizarras, né? E a forma como, isso não é spoiler, porque é o começo do filme. Eu fico imaginando o choque, né, das pessoas quando viram o filme pela primeira vez. Então você vê, você tem você imagina o Henry Fonda sendo aquele bom moço, né? Então ele aparece no filme e ele aparece no momento dos mais bizarros, né? Porque assim, ele mata uma família e depois mata uma criança. Exato. E é o momento que aparece o Henry Fonda, o bom moço. Então eu fico imaginando assim, o camarada tá no cinema lá e vê né, se tem aquela impressão que o cara é sempre o bonzinho. E pega o cara fazendo uma puta cena forte, né? O modo, né? Porque ele aparece, a câmera dá aquele mega close em um contra-plongé, então ele tá te olhando de cima, a cara tomando quase toda a tela. Ele olha para a criança até com uma expressão sádica, né? Porque ele dá aquele meio sorriso dele, sutil, mas ainda assim um sorriso, bem antes de matar. A cena do tiro é um close no cano da arma, então é algo muito intenso, muito claustrofóbico. É um choque, né? Contra aquela paisagem, aquele horizonte longínquo, e daí o Henry Fonda cobrindo toda a cena, é muito marcante. E pegando essa questão, né, do elenco, né, o Henry Fonda, que sempre foi um grande herói de faroeste ou de filmes no geral, né, ele é selecionado para ser o vilão aqui, e a gente não tem heróis, né? Ok, personagem do Charles Bronson, harmônica, mas ele também toma atitudes muito duvidosas, né? O próprio um dos coadjuvantes, né, interpretados pelo Jason Roberts, o Cheyenne, ele também é um bandido. Ele só ganha o nosso carisma porque ele é engraçado e tal, mas ele também não tem atitudes boas. Tem até uma subversão. Tipo o bom e mal e feio, né? O exato. feio é um cara também que é um puta num bandido, mas o cara é legal, carismático. E então assim, o filme ele subverte todos os personagens. Então a Cláudia Cardinale, que começa como aquela mulher que ia se casar, ia tomar conta daquela casa, ia ser uma mulher de família, literalmente, né? E ao longo do filme ela se revela que era uma prostituta em Nova Orleans. Então é uma subversão de tudo. E pegando a época, né, finalzinho da década de 60, poxa, assassinato do Martin Luther King, questão da guerra do Vietnã, tal, o papel do bom, do mal, assim, tudo já estava ganhando camadas de cinza, né? Então o mundo deixou de ser maniqueísta, assim como eram alguns faroestes antigos, né? Até próprio alguns espaguetes, não no caso do Leone, que ele nunca mexeu muito com o maniqueísmo, mas então você começa a dar essas novas camadas para os personagens que deixa tudo mais interessante. E todo o entorno, né? Você tem a cidade de Sweetwater, né, ali nascendo. Quem que dá o adubo, né, para essa cidade se reerguer? São justamente esses personagens totalmente tortos. Só que também não é um filme completamente cínico, ele tem um fio de esperança, né? E você falou do Charles Bronson, né? Realmente os personagens são bem complexos, né? Subverte mesmo o western, é bem diferente, né, do que a gente, sei lá, o que as pessoas viam, né, antigamente, antes do filme. O próprio Charles Bronson, assim, ele é um personagem que não tem uma simpatia, né? O público não é um personagem principal que gera uma empatia, né? Não tem, né, cara? Assim, ele é um cara, normal, né? Ele faz aquilo, não é tão bom, não é tão mal, mas também não tem assim, não é galã, né? É diferente. Então, acho que todos eles têm esses lados, essa construção mais complexa de personagem, que é super legal do Sérgio Leone. E também você falou de barulhos, né? O som, né, que ele tira de detalhes, né? Tanto no início, na primeira cena, a gente nem falou da primeira cena, que é uma cena assim espetacular, né? Então você tem
diversos minutos ali onde não há um diálogo, né? Tem só o senhorzinho lá da estação que fala um negócio, mas não tem diálogo, ninguém responde nem nada, e fica um período ali sem diálogo, né? Sem música, e você ouve o barulho da água pingando, o barulho da mosca, e assim, barulhos fortes, né? Então você repara naquilo, né? Então, assim, para mim é extremamente ousado você fazer um negócio desse e faz funcionar, né? Tanto pelos planos que ele usa, né? Os cortes, né? Que são super bacanas, mas esse uso do barulho, do som, o som diegético, né? Assim, é super interessante. Em termos da sonoplastia, principalmente dessa primeira cena, quando eles estavam começando o filme, era para o Ennio Morricone fazer uma trilha sonora, né, fazer uma música para essa cena inicial. E eles não estavam achando a liga, não estavam lá conseguindo uma trilha que marcasse aquele momento. E o próprio Morricone falou, cara, olha o som desse moinho. O som desse moinho pode dar o ritmo da música. Olha o som do telégrafo e tal. Isso é uma nota musical. É o primeiro ponto de tensão ali. É super tenso, cara. É muito legal. Até nos próprios duelos que você tem, às vezes o barulho não está na música, o barulho não está na arma, mas está tipo no barulho no caminhar do cara, na bota dele, né? A bota fica um barulho alto. E assim, você repara naquilo, cara. Então, cara, é uma aula assim audiovisual, assim, é realmente impressionante. E o filme também, outro ponto, é que ele não tem muitos diálogos, né? É um filme silencioso, né? Então fala, um épico, e é um épico mesmo, né? Porque o filme tem 3 horas de duração, quase, né? E você sente passar. E assim, ele é extremamente silencioso, né? E isso é muito legal de você acompanhar. E ao mesmo tempo os diálogos que existem no filme são excelentes, são engraçados. Tem vários, tem umas citações super legais, assim, né? Tem o Frank, né? Que é um Henry Fonda lá, tem um diálogo clássico dele lá, que ele fala com o homem assim, pô, como é que eu vou confiar num homem, né? Que usa calças e suspensórios? O cara não confia nas próprias calças. Exato, muito bom. E indo de novo na parte técnica do filme, a gente falou bastante da sonoplastia, mas a fotografia também é ímpar, assim. Não só pela questão básica do uso bacana de lentes, né? Então, quando vai dar close ou quando vai mostrar uma paisagem, mas também na própria iluminação, principalmente em ambientes internos. Tem para mim uma cena que assim ficou muito marcada, que é na apresentação do Cheyenne, que primeiro, né, o modo como a câmera se posiciona, né, que você ouve só os tiros por fora, ele entra, você sabe que ele matou, e quando ele vai tomar lá a bebida, ele levanta as mãos e mostra que está com algemas. Então, de novo, construindo o personagem sem ele ter que falar nada praticamente. E o harmônica, o personagem Charles Bronson, começa a tocar a gaita lá no bar. Aí o Cheyenne olha assim, pega uma lamparina e joga, e quando a lamparina aparece perto do Charles Bronson, um fresnel assim iluminando o cara, fazendo aquele lance da sombra. Então assim, olha só quanta coisa interessante, o tempo que eles levaram para planejar uma cena que no roteiro é simples, mas tecnicamente é complexa. Então é um filme soberbo nesse sentido, né? E nesse início, essa sombra que você fala, até porque o próprio Charles Bronson, ele ainda é um personagem misterioso, né? Então a sombra casa muito bem com isso. E o Leone também, assim, usa da mesma forma com os outros filmes, né? Como o próprio anterior, né? Então sempre tem os 3, né? Então assim, você sabe que no início o Frank é o vilão, mas depois é apresentado um outro vilão. Então tem o Cheyenne. Então ele gera uma confusão ali para você, né? Para você poder acompanhar, né? Então tá falando de um filme de quase 3 horas. Né? Então isso é super interessante. E também tem um lado que o Leone faz que é super legal, que dá pista e recompensa, né? Porque tem vários lances assim, de edição que ele faz alguns cortes bruscos sem explicar o que acontece. Tem um tiroteio, né, no momento do Cheyenne lá com acho que até o banqueiro, que não é o banqueiro, né? Não, o que é?
É o Ken, um empresário. Então tem lá o tiroteio inteiro, só que não mostra. Ele só vai no final falar o que realmente aconteceu. Porque então até você fica confuso. Pô, o que aconteceu, o que não aconteceu? Você não sabe. Então ele faz alguns cortes, assim, o corte quando o Frank encontra a Jill. Ele corta ali, quando ele encontrou, você vai imaginar assim, pô, que vai acontecer alguma coisa, né? Corta, já estão os dois lá, né, se pegando e tal. Então, assim, e depois de um tempo só que ele mostra isso, né? Então, assim, ele é extremamente seguro, né, do que ele está fazendo, ele corta, ele mostra depois, ele explica. Cara, o cara tá muito, né, conhece muito do que ele está fazendo. Né? Então, filme obrigatório, não só para quem gosta do gênero, né, do western, é um dos principais filmes desse gênero, mas também para quem gosta de cinema, precisa assistir, tem muita coisa lá, tem muito ensinamento do Sergio Leone, né, então fotografia, enquadramentos, roteiro, diálogo, assim, cara, é tudo num filme só. Né? Se você gosta de western, é um filme obrigatório. Caso você não goste de western ainda, mas gosta de cinema, também é um filme obrigatório, pois, como a gente falou, fotografia, sonoplastia, direção, tudo é deslumbrante. Toda hora que você fala Leone, cara, eu lembro do Leone do Garotos. Garotos! Nossa. Não, Leone, cara, não é Leone. E é isso aí, gente. Então, falamos aí sobre Era Uma Vez no Oeste. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, dê um like, compartilhe, acesse nosso site formigaelétrica.com.br, curta a nossa fanpage no Facebook. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, basta clicar aqui nessa formiga que está aparecendo na cabeça do Paulo e tá tudo certo. É isso, até semana que vem.